precisa ser ativado no apostólico. Não estou falando que você é um apóstolo, que você tenha esse ou aquele ministério, mas independente se você é um pastor, se você é um líder, se você é um empresário, um político, um professor, você precisa ser ativado no apostólico. Não tem como viver plenamente o propósito de Deus para a vida e para a igreja sem ser ativado no apostólico. A igreja, durante muito tempo, esqueceu, deixou de lado os ministérios apostólico e profético. E agora Deus está levando a igreja de volta ao centro do seu propósito, reativando esses ministérios para que não só a igreja como corpo, mas também cada indivíduo que faz parte da igreja possa viver em plenitude aquilo que Deus tem para nós. Eu quero convidar você que está chegando a convidar o máximo de pessoas que você puder para estarem juntos nessa live. Eu vou enviar aqui os aviãozinhos aqui para o máximo de pessoas que eu puder para convidar a gente. Eu sei que é um horário que muita gente está no seu trabalho aí, tá ocupado, não vai poder entrar, mas sempre tem aqueles que conseguem aí, né, não estão com aquele horário comercial normal e conseguem entrar na live. Então estou convidando aí você a mandar para o máximo de pessoas que você puder, porque até muitos trabalhos, às vezes a pessoa está ali fazendo o seu trabalho, fazendo o almoço e está assistindo junto essa live que vai ter aí 20 minutos mais ou menos, tá? Então envie para o maior número de pessoas que você puder. Essa não vai ser a única live de hoje, porque hoje à noite eu tenho a live apostólica e profética com o profeta Rudimar, mas essa live de agora, dá um oi para mim aí, diz como é que está o som, como é que está a imagem, está tudo ok chegando aí para você, porque eu quero entrar então no assunto da nossa live de hoje. Quem está aí dá um oi, quem está aí diz como é que está essa live, quem está aí compartilha aí comigo para que a gente possa seguir, tá bom? E aí, enquanto... Tudo ok, Joelma, tudo ok. Que maravilha que foi o nosso congresso em Caxias, né, Joelma? Eu sei que vocês viajaram antes, acabaram não pegando o sábado à noite, que foi de tudo ainda mais extraordinário, mas foi um tempo muito abençoado, muito proveitoso lá, né? Olha só, vamos então para a nossa live de hoje. Eu quero dizer para você que o que eu vou falar aqui, se você entender, apesar de que eu vou dar uma explicação a partir do básico, a partir do simples, mas se você entender, começa a revolucionar o teu ministério, a tua igreja, a tua célula, aquilo que você faz na obra de Deus mediante o entendimento do que eu vou falar. E o que eu vou falar é do apostólico. Você é chamado por Deus para se mover no apostólico e no profético. Como eu disse, mesmo que o seu ministério seja pastoral, mesmo que seja de ensino, eu tenho um ministério de ensino, mas eu tenho também que me mover no apostólico, e tem ministério apostólico, né? Como tu sabe, tem. Deus deu, né? Então, olha só, eu vou compartilhar algo com vocês. Quando eu comecei a entender, a estudar o ministério apostólico, que foi lá por 2016, na verdade, porque no ano de 2017 eu recebi a unção, o reconhecimento do meu ministério apostólico através do apóstolo René Terra Nova, líder do M12, ligado à Coalizão Apostólica Internacional. Então faço parte da coalizão dos apóstolos da Coalizão Apostólica Internacional, liderada pelo apóstolo John Kelly e pelos apóstolos lá dos Estados Unidos, Matera e os demais apóstolos que fazem parte da coalizão. Tá? Quando foi me avisado que eu faria parte do Conselho Apostólico aqui do Rio Grande do Sul e que eu ia ser chamado para ter essa unção apostólica, o meu apóstolo, meu discipulador, apóstolo Enéas, ele falou para mim: Egber, no nosso discipulado, a cada 15 dias nós vamos conversar sobre o apostólico. E cada vez que você vier falar comigo, você vai trazer para mim um novo aprendizado que você teve sobre o apostólico neste período. E aí foi um desafio, foram 6 meses disso aproximadamente, eu estudando sempre coisas novas sobre o apostólico, porque eu tinha que me encontrar com o meu apóstolo e explicar algo novo que eu tinha aprendido sobre o apostólico. Não foi fácil porque
Até agora há alguma coisa, mas praticamente não havia conteúdo em português sobre o apostólico. Não havia quase ninguém falando em português. Como é que eu vou dizer assim, me viro na leitura em inglês, mas sempre que é mais fácil ler na língua da gente, né? E aí tinha que buscar, não era fácil fazer a pesquisa, não era fácil, não tem os recursos que tem hoje da própria internet, né? E eu fui estudando, fui procurando, fui buscando, e por isso que eu fui entendendo isso, que trouxe uma transformação, e que eu entendi que o meu ministério era muito mais do que, né, não que seja pouca coisa, mas era muito mais do que sobre pastorear uma igreja, e sim que é um ministério sobre transformar territórios. Algo que não é simples, não se faz de forma breve, de forma rápida, de forma fácil, é algo que requer realmente é o projeto de uma vida. É um projeto longo, é o projeto de uma vida. Amém? Por isso eu quero que você curta aí, bota uns curtir aí, porque isso faz com que mais pessoas recebam o aviso de que estamos ao vivo. Comenta aí, dá um oi, fala alguma coisa aí, né? Porque aí o que acontece? O Instagram vai entregando para mais pessoas, vai chamando mais pessoas para participar, tá? Então, vamos juntos aí aprender sobre esse chamado apostólico. Se você pode aí onde você está aí, talvez você não entenda o que você vai falar, mas fala assim: eu tenho um chamado apostólico. Se você está assistindo e está dirigindo, não faz isso, né? Se você está ocupado com as suas mãos, não faz isso, mas se você pode, bate assim em você e diz assim: eu tenho um chamado apostólico. E você tem um chamado apostólico. Você tem um chamado apostólico. Seu chamado é apostólico. Não, meu chamado é para ser pastor. Ok, mas o pastor precisa, dentro daquilo que Jesus ensinou, ele precisa ser um pastor apostólico. O meu chamado é para ser mestre. Ok, mas tem que ser um mestre apostólico. Meu chamado é para ser evangelista. Ok, tem que ser um evangelista apostólico. O apostólico é fundamento, tá? Então, o apóstolo é um enviado com uma missão específica para estabelecer o reino de Deus. Isso é um apóstolo. Porque a palavra apóstolo significa enviado, significa mensageiro, mas às vezes a igreja entendeu e se recusou a entender de tal forma esse chamado, esse ministério, esse papel apostólico da igreja, que a igreja trata esse enviado como coisa qualquer, como assim, vou mandar uma criança ali, enviar uma criança ali, pegar uma coisa no mercado para mim, enviar um aviso para alguém, um bilhete para alguém, uma coisa assim. Não. O apóstolo, o ministério apostólico, se refere a alguém enviado para uma missão específica para estabelecer o reino de Deus. Esse é o papel apostólico. Essa é a missão apostólica. Estabelecer o reino de Deus. Você está realizando a sua missão apostólica, estabelecer o reino de Deus? Está realizando? De repente você pensa, não, mas eu não estou pastoreando igreja, eu não estou me dedicando ao ministério de tempo integral, então eu não estou nessa missão apostólica de estabelecer o reino de Deus. A missão apostólica de estabelecer o reino de Deus diz respeito muito além da igreja, diz respeito a outras coisas, não especificamente só a igreja. Então, o apóstolo é um pioneiro, alguém que traz algo novo, que desafia os padrões estabelecidos para que o reino avance. Então, o apóstolo acaba sendo alguém, de certa forma, um tanto inquieto, né, com a estrutura atual e sempre com projetos novos, com projetos que desafiam as pessoas, né? Tá? Então, me diga uma coisa. Você acha que o teu chamado ele é específico para dentro do prédio da igreja? Você acha isso? Você acha que, se não, meu chamado é um chamado para dentro do prédio da igreja? Tem alguém que pode responder aí para mim? Escreve aí. Meu chamado é específico para dentro do prédio da igreja? O teu chamado é específico e dedicado ao prédio da igreja? É isso? Esse é o teu chamado?
O que você me diz? O meu chamado é específico para dentro do prédio da igreja. Você acha esse o teu chamado? Ou você acha que o teu chamado, teu ministério, envolve algo que vai além das paredes da igreja? Como é que é isso para você? Que o ministério apostólico, quer dizer, ele é como um martelo que vai, uma marreta, né, que vai quebrando os muros da ignorância e vai abrindo caminho para o reino de Deus. O ministério apostólico, ele vai chegar num ambiente em que as pessoas não sabem nada sobre Deus, mas ali naquele ambiente ele começa a trazer a luz do reino de Deus. O Giovanni já colocou ali, né? Giovanni, parabéns, Giovanni, recém-casado, Giovanni e a Duda, uma festa linda de casamento. Meu chamado é algo que vai além das paredes da igreja. Exatamente. Teu chamado é algo que vai além das paredes da igreja. Eu quero pedir para quem está aqui, se puder, clica no aviãozinho aí e envia, quem está aqui no Instagram, né? E depois eu vou subir para o YouTube essa live. Quem está aqui, envia um aviãozinho para o maior número de pessoas que você puder, para que possam entrar aqui e participar e serem abençoados também por essa live aqui. E quem está aí, que está entendendo, né, como o Giovanni aí que está entendendo, meu chamado vai além das paredes da igreja. Isso é a visão, esse é o ministério apostólico. O apóstolo é um pioneiro. Ele é o pioneiro, muitas vezes, para abrir igrejas? Sim, ele é o pioneiro para abrir igrejas. Na verdade, como eu estava dizendo para vocês, eu não entendia o ministério apostólico até 2016, quando eu comecei a estudá-lo realmente. Mas até então, sempre o meu ministério tinha sido um ministério de abrir ou reabrir ou reerguer igrejas. E eu não entendia por que isso. Por que para mim isso era, não vou dizer fácil, né? Porque isso é muito trabalhoso, mas isso fazia parte de mim, enquanto eu via pastores lá que estavam juntos comigo lá na minha cidade, quando eu comecei meu ministério, eu via pastores que se fixaram lá, que não se viam saindo de lá, que não se viam indo para novos territórios, que se viam cuidando da igreja ali. Aí eu fui entendendo, eles são chamados para serem pastor, e eu tenho um chamado apostólico. Esse chamado apostólico não começou quando houve o reconhecimento dele em 2017. Ele começou lá no início, quando Deus me chamou para o ministério, mas na época nós não entendíamos. Na época eu não entendia essa nomenclatura de apostólico, né? Eu fui entendendo a nomenclatura de apostólico depois, tá? E eu sei, queridos, o pessoal está entrando aqui na live, eu sei que esse é um assunto que, como é que eu vou dizer? Talvez não seja aquele assunto mais popular, tá? Mais popular. Porque o objetivo aqui da minha live não é tanto a popularização. Claro, a gente quer alcançar o maior número de pessoas. Mas eu sei que o que eu estou falando aqui não é popular, não é para ser popularizado, é algo para alcançar líderes, pessoas que querem aprender, pessoas que querem desatar sua mente, pessoas que querem crescer no seu ministério, pessoas que querem entender o projeto de Deus, pessoas que querem viver em plenitude aquilo que Deus tem. No final nós vamos orar por uma bênção sobre a sua vida. Mas a live aqui hoje, que eu tirei esse tempo aqui para isso, é para trazer algo que vai levar você para um outro nível de entendimento do reino de Deus, que é para pessoas, não quero usar o termo discriminando as demais, mas é para pessoas diferenciadas no entendimento, tá? E aí estou fazendo ela aqui no Instagram para depois já baixar e já subir lá para o YouTube também, para que mais pessoas sejam então alcançadas. Olha só, Efésios capítulo 4, 11 e 12 vai dizer que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo, para o desempenho do seu serviço.
Tá? O apóstolo é o primeiro ministério. Primeiro da lista, o primeiro que é a base dos outros, né? O apóstolo e o profeta quando juntos, e eles são a base para que a igreja possa se mover corretamente no pastoral, no evangelístico e no mestre, no ensino. Eles são a base. E Deus deu apóstolos, e alguns acham que o ministério apostólico acabou por uma falácia que vem lá do final da Idade Média, uma falácia de que o ministério apostólico acabou com Paulo e tudo. Num outro momento eu vou explicar por que essa falácia, vou tratar especificamente dela, mas é uma falácia, não é verdade. A Bíblia não fala e não demonstra em lugar algum o fim do ministério apostólico. A Bíblia reforça o ministério apostólico. Então o apóstolo, eu já falei que o apóstolo é um pioneiro. Então o apóstolo é alguém que constrói fundamentos. Tá? Ele é um ministério de estruturar, de lançar estrutura, bases, porque o apóstolo está preocupado em lançar bases que permaneçam. Então o apóstolo está preocupado em criar estruturas que permaneçam. Tá? Então, por exemplo, eu aqui na minha igreja, né, a gente está procurando criar estruturas que não dependam da pessoa, do apóstolo, do carisma pessoal, para se estabelecer. Então aqui nós temos o manual do discípulo da Igreja Lugar de Vida, onde tem todo o material para que o discípulo saiba como tem que se comportar como discípulo. Nós temos aqui o manual do consolidador, que ele vai consolidar os novos discípulos. Então tem todo um manual aqui que a gente está começando ainda a trabalhar no manual do consolidador. A gente tem o manual do líder de célula, para o líder de célula saber quais são suas responsabilidades, tarefas e competências. A gente já está pronto, já indo para a impressão, o manual do supervisor de células, que é aquele líder que já multiplicou a sua célula, ele saber como ele vai ajudar os líderes das células que eles supervisionam a cuidar da célula, a crescer a célula e a multiplicar a sua célula. Então o apóstolo sempre está pensando em formar estruturas para fazer com que permaneça, então isso aqui é trabalho para uma vida, agora para estabelecer isso na igreja, para a coisa ir crescendo, ir acontecendo. Então essa é a chamada apostólica. Tá? E você sonha em construir algo permanente para o reino de Deus, algo que extrapole você e alcance e permaneça, né? Sonha com isso? Isso é apostólico. Tá? Então, envia aí essa live para mais, compartilha, envia para mais pessoas que serão abençoadas se receberem esse conteúdo. Envia aí, manda aí, compartilha. Mais alguém que precisa saber disso que a gente está falando. Tá? E agora eu vou aprofundar um pouquinho mais. Vou explicar para você. São 5 pontos aqui, eu estou no terceiro. O objetivo é 20 minutos de live, mas eu acho que vai virar 30. A missão do apóstolo. Ok, já falei que o apóstolo é enviado com uma missão. Já falei que ele está entre os 5 ministérios e que o papel dele é construir os fundamentos, que ele é um pioneiro. Eu falei da missão, eu quero aprofundar a missão do apóstolo. A missão do apóstolo é a implantação do reino de Deus. A implantação do reino de Deus. Essa é a missão do apóstolo. Implantar o reino de Deus. Tá? E aí, teoricamente, na igreja já está implantado o reino de Deus. Então, a igreja precisa ser pastoreada. Mas o apóstolo ele vem treinar a igreja como implantadora do reino de Deus. Esse é o papel, essa é a visão, essa é a função. Então o apóstolo é enviado para estabelecer o reino de Deus. Essa é a missão. Agora, qual é o campo de ação do apóstolo? Para onde ele é enviado, ou para quem ele é enviado a estabelecer o reino de Deus? Por exemplo, o apóstolo Paulo se identificou, o apóstolo Paulo disse, né, que ele era enviado aos gentios. Então a Bíblia fala que o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo foi enviado aos
incircuncisos, aos da incircuncisão, e o apóstolo Pedro foi enviado à circuncisão. Então o apóstolo Paulo era apóstolo aos gentios, e por isso que nós temos tanta influência dos ensinos dele, do apostólico dele, enquanto o apóstolo Pedro era apóstolo aos judeus. Não significa que um não falou para o outro, não significa que Paulo não falou a judeus, nem que Pedro não falou a gentios. Óbvio, tanto que nós somos discípulos tanto de Pedro quanto de Paulo, né? Somos de Cristo. Porém, o apostólico ele é enviado a áreas e esferas da sociedade. Então, a gente chama os montes que governam a sociedade. Então, um apóstolo ele é apóstolo para a igreja, mas ele também pode ser enviado a ser apóstolo na política, a ser apóstolo nas artes, nos negócios, na educação. Então, a ação apostólica e a influência apostólica não se limita ao ambiente religioso ou ao ambiente da igreja. A missão apostólica, o campo de atuação apostólica é a terra como um todo, é as áreas da sociedade, e ele então entra nesse ambiente para desafiar e para mudar o status daquele ambiente. Isso é ser apostólico. E a igreja precisa ser ativada no apostólico. Você precisa ser ativado no apostólico. Não há como cumprir o papel e o propósito do reino de Deus fora do apostólico. E, infelizmente, dizer que muito a igreja tem trabalhado, feito programação, feito coisas e feito coisas que não levam ela a cumprir a sua missão por falta do entendimento e do agir apostólico. Como a igreja não está agindo no apostólico, não está tendo entendimento do apostólico, ela não está cumprindo a sua missão, porque a missão da igreja é apostólica. Para vocês terem um exemplo, uma ideia do que eu estou falando, né, de como o apostólico está, a restauração do apostólico e o mover apostólico, tem um empresário, eu não vou citar nomes aqui, que também cito nomes, não sei se cito nomes. O ruim de eu citar nome é que aí vai ter pessoas aqui que gostam desse nome e vão se identificar com o que eu estou falando. Tem pessoas que não gostam desse nome, daí não se identificam com o que eu estou falando, e daí acham que não é e tal. Mas, se você... E também eu não quero fazer nenhum merchandising da pessoa, né? Enfim, mas vamos lá. Eu havia ouvido o meu apóstolo, né? Meu mentor, o apóstolo René, falando que ele é amigo do Paulo Vieira, da Febracis, e que algumas vezes ele falou para o Paulo Vieira que o Paulo Vieira é um apóstolo, e que o Paulo Vieira não gostava muito desse nome, né, de ser chamado apóstolo, não queria ser chamado apóstolo, e ele estava certo, né? Não queria ser chamado apóstolo para que não houvesse uma confusão, as pessoas achando que ele estava num movimento religioso, porque o movimento dele é de negócios, é empresarial, ele está no meio empresarial. Ele tem uma empresa e ele tem um sistema empresarial. E ele, então, não deu espaço, né, no caso, para que ele fosse chamado de apóstolo. Mas aí eu ouvi aquilo, ok, por que será que ele é apostólico? Aí eu fui num evento chamado Método CIS, que é um movimento de impacto, que são 4, 5 dias lá, em que você fica sendo provocado em ações da sua vida. É um movimento que tem por objetivo venda, né? Então, quer dizer, você tem aquele momento de impacto ali e tal, e ali vai sendo oferecidas propostas de compra de material, compra de cursos, é a forma da venda dele, é a estratégia de venda. Porém, quando eu fui, naquele evento que eu fui, houve uma situação lá, triste até lá, que alguém passou mal lá e tal, e o evento começou com meia hora de oração. Evento para empresários, para negócios, para profissionais. Nada religioso. Começou com meia hora de oração.
Ao longo do evento teve a apresentação do plano de salvação, teve convite para aceitar Jesus, teve indicação de igreja, teve tanto conteúdo bíblico ou espiritual ali, que algumas pessoas, por confusão, estavam comparando, confusão não maligna essa confusão, entende? Por associação. Estavam achando que aquilo ali era um evento, né, dizendo assim, eu convidando as pessoas, vamos para o encontro com Deus. Não, mas eu fui no método CIS, é a mesma coisa, né? Não. Encontro com Deus é um retiro espiritual, você vai ter um encontro com Deus. Esse evento, Método CIS, é muito bom, eu participei, é ótimo, mas esse é um evento de negócios, de abertura de mente para negócio. Não, mas a gente orou, a gente falou de Jesus. Sim, mas é um evento de negócios. E assim eu tenho visto acontecer, eu dei esse exemplo porque eu participei, porque eu tive a experiência, mas assim a gente vê em cursos da internet, em lives, em situações, o quanto os empresários têm trazido, né, empresários cristãos têm trazido os princípios do reino de Deus, e cada vez mais de forma direta, cada vez mais de forma clara, cada vez mais falando mesmo, não disfarçadamente, porque às vezes você pode estar trazendo o princípio bíblico e nem citando Deus, nem citando Jesus, nem citando a Bíblia. E não tem nada de errado nisso. Depende da ocasião, você tem que ter a sabedoria. Mas cada vez mais eu tenho visto empresários cristãos trazendo os princípios bíblicos dentro dos seus negócios de forma mais escancarada, dizendo assim, ok, isso pode ser feito de uma forma, pode ser feito de outra forma. Tá tudo certo, dependendo do objetivo, dependendo do que se quer alcançar, dependendo do que se quer realizar. Agora, isso é apostólico. Você entende? Isso é apostólico. Levar o reino de Deus para o meio dos negócios é apostólico. Isso é apostólico. Então, queridos, para que a igreja cumpra o seu chamado, para que a igreja cumpra o seu propósito, para que nós cristãos, nós pastores, nós líderes cristãos, cumpramos realmente aquilo que Jesus quis estabelecer ao ele estabelecer igreja, seu corpo na terra, para que nós possamos cumprir isso e viver isso verdadeiramente, nós precisamos ser apostólicos. Shalom, Carla, bem-vinda, bem-vinda. Quem está aí, dá um oi aí, pessoal aí. Pouca gente comentou aí, muita gente passou por aqui pela live já, mas ninguém deu um oi aí, quase comentou, né? A Carla já deu um oi aí, tá? Então, um apóstolo, ele é um líder. Alguém apostólico é um líder apostólico. Shalom, alô, Filber, meu genro, Deus abençoe. Então, Shalom, Gabi, Carnizela, Shalom, bem-vinda, que bênção. Eu comecei a live às 20 para meio-dia, tinha pouca gente, né? Agora começou a chegar perto do meio-dia aí, o pessoal tá chegando aí, né? Aproveitando o horáriozinho do almoço. Maurício Bettinelli, meu primo Maurício, olha só, que alegria, abração, meu querido, abração, um grande abraço, Deus abençoe toda a família, os filhos, né? Meus primos aí, Marlon, olá Marlon tá lá em Caxias do Sul, né? Na minha terra lá também, né? Vamos lá então, queridos. Então, o apóstolo é alguém que entra em territórios escuros com a luz de Cristo. Ele entra em territórios de trevas e ali leva a luz de Cristo naquele território. Tá? Então ele entra num território que tem trevas e ali ele leva a luz. Esse é o papel do apóstolo. E a Bíblia diz, lá em Mateus 28, 18 a 20, que é chamada a Grande Comissão. Mateus 28, 18 a 20 é chamada a grande comissão, o grande chamado, o grande envio da igreja, né? Então, Mateus 28, 18 a 20 é extremamente apostólico. Só que nós estamos acostumados com essa tradução que eu vou ler aqui, ó. Essa ou algo
parecido, tá? Se vocês ouvirem barulho, tá? É porque as minhas crianças estão chegando da escola agora e eles não sabem que eu estou na live, tá? Então já estão ali, fica quieto, aquela coisa, mas não tem problema, tá? Estou em casa aqui fazendo. Então diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e da terra. Portanto, vão, ou ide. Então Jesus disse, vão, disse ide, isso é apostólico. Por quê? Porque o apóstolo é enviado. E você é apostólico. É claro que tem alguns que têm ministério apostólico, que é o meu caso, e que é outros que têm ministérios apostólicos extraordinários. Né? Tem apóstolos que são dignos realmente da minha admiração, da minha honra, né, no caso, e que me ensinam o que é ser um apóstolo. Mas quando Jesus diz, portanto vão, olha o barulho aqui, não sei se saiu aí, portanto vão, que quer dizer, ou ide, ele está fazendo algo apostólico. Só que ele diz, na tradução normal que a gente está acostumado, eu estou lendo na NVI aqui, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ele lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a tradução que a gente está acostumado a ouvir. Porém, não está escrito em português. O texto, hoje a gente sabe que Mateus, o original, precisava estar em hebraico. Então, o original nós não temos, que foi hebraico. Porém, a tradução, as traduções, os manuscritos que tem que tem hoje são em grego. E ali, onde diz, vão, façam discípulos de todas as nações, essa tradução, ela não está alinhada ao original. Por quê? Porque no original tem um verbo. Tem um verbo. E a forma como foi colocada, esse verbo que foi trazido para cá, é o verbo de discípulos. Porém, até então, não havia o conhecimento e o entendimento, até as traduções da Bíblia mais tradicionais, do verbo, não se pensava em discipular como verbo. O discípulo, mas discipular não era usado como verbo, como é hoje. E aí essa tradução que vai dizer, vão e façam discípulos de todas as nações, ela dá uma impressão errada, ela dá uma impressão que a igreja vai e faz um pouquinho de discípulo em cada nação. Que vai chegar no Brasil, vai fazer um pouco de discípulo no Brasil, que vai chegar na Argentina, vai fazer um pouco de discípulo na Argentina, no Uruguai um pouco de discípulo, e vai indo e fazendo um pouco de discípulo. Que Jesus mandou eles irem e fazerem um pouco de discípulo em cada nação. É isso que dá a impressão. Porém, o texto que tem ali é um verbo. E esse verbo, ele é o verbo que hoje nós conseguimos usar, ele faz sentido, mas quando foi feita a tradução da Bíblia não se tinha isso como verbo. Então vou ler o texto bíblico, não mudando o texto, mas alinhando ele. Portanto, vão, ou portanto, ide, e discipulem as nações, ou ide discipular as nações, que poderia também dizer, né, vão e ide, né, e ensinai todas as nações. Vão e discipulai todas as nações. Então, o envio de Jesus, ele é um envio apostólico, e ele não é envio limitado, vão e façam uns discípulos. Abre uma igrejinha aqui, faz uns discípulos, abre outra igrejinha ali e faz outros discípulos. Não é disso que o texto bíblico está falando. O que o texto bíblico está falando é vão e discipulem as nações. Vão discipular as nações. E isso é amplo. Não é limitado ao púlpito de uma igreja, ao altar de uma igreja. Não é limitado, é para todas as nações. E é para todas as áreas, todas as esferas, todos os montes que governam as nações. Então isso é apostólico, isso é transformador para uma sociedade. Porém, a igreja, ela se limitou e ela não se moveu no apostólico. E isso faz com que a igreja não cumpra a sua missão. Né? Você sente que Deus chama você para algo maior? Você sente que Deus chama você para ser luz onde não tem luz? Sente isso?
né? Eu tenho que entrar lá e ser luz naquele lugar. E aí aonde que você opera? Onde que você trabalha? Onde que você convive? Que ambientes você convive? Tem trevas ali? Você entende que você é chamado para trazer a luz ali aonde você está plantado? A transformar aquele ambiente com os princípios do reino de Deus? Porque a falta da visão apostólica nos fez passar a ver a igreja como um bunker, mas a igreja não é um bunker. Sabe como é que é um bunker? Como eu já estive 8 vezes na Terra Santa, tenho todo o entendimento do enxerto na oliveira verdadeira que é a igreja. Outras lives eu vou falar mais disso, mas esse entendimento, e eu preciso ir para o fim dessa live, porque ela já está ficando longa demais para aquilo que eu me propus, mas esse é um assunto que vem assim, né? Esse entendimento me fez ver, me faz acompanhar o que acontece lá na Terra Santa. Os ataques, o que acontece lá na Terra Santa. E debaixo desse entendimento, né, é interessante que quando há um ataque, as pessoas correm para um quarto seguro. Tocam um alarme, uma sirene, e esse alarme ele fica tocando, a pessoa tem segundos para correr para dentro de um quarto seguro. A maioria dos apartamentos, das casas tem quarto seguro, há quartos seguros em locais públicos, bunkers, né? E a pessoa fica lá, quando para a sirene, ela deve ficar mais 10 minutos lá dentro, para que, havendo uma interceptação daquele projétil, né? Eu cuido com as palavras, que depois eu vou levar isso aqui para o YouTube, e lá no YouTube qualquer coisa que fala de errado cai a live, né? Cai o vídeo. Então, o projétil é interceptado, só que os fragmentos vão caindo. Então, por isso, 10 minutos a pessoa fica lá dentro, protegida dos ataques exteriores. Nós confundimos a igreja com um bunker, onde nós temos que entrar lá e ficarmos protegidos desse mundo, e lá fora está o mundo tenebroso, e nós estamos aqui dentro protegidos, lá o pântano da maldade está lá fora, né? Me lembro do He-Man, que tinha aquele pântano, né? Para chegar no He-Man que eu assistia. A minha filha perguntou aqui, que desenho, pai, que tu gostava quando tu era criança? Eu gostava do He-Man, daí ela botou um He-Manzinho aqui. Então eu me lembro daquele pântano, né, que era assustador, que tinha que atravessar para chegar lá fora, e lá fora estava maldade e tal. A igreja não é um bunker. A igreja é o quartel-general. A igreja é o ninho das águias. A igreja é o local do treinamento daqueles que vão implantar o reino de Deus do lado de fora dela. A igreja é hospital? Às vezes ela tem que ser hospital físico, emocional, em muitos sentidos, né? Espiritual. A igreja é acolhedora? Sim, ela é acolhedora. A igreja é um ambiente onde a pessoa vai se alimentar espiritualmente, ter paz na vida dela, bênção? Sim, tudo isso. Tudo isso. Porque essa é a visão pastoral. A igreja precisa de pastoreio. A igreja precisa ser um ambiente pastoral. Porém, se a igreja ficar só nisso, do ambiente pastoral, que é importante, tá? Não estou desmerecendo, a igreja deixa de cumprir o seu papel. Ela não é um bunker para se esconder do mundo. Ali é para nós, ela é o quartel, ela é o treinamento, é para nós sairmos e conquistarmos o território e influenciarmos com o reino de Deus. Amém? Envia essa live aí, envia esse vídeo para alguém que precisa entender isso, compartilha isso. Se você tem alguma pergunta também, pode colocar aqui, tá? Pode colocar aí nos comentários alguma pergunta. Mas eu vou indo adiante aqui no assunto, né? Eu disse que eram 5 pontos, eu estou no quarto ainda, né? Todos os 5 ministérios são importantes, tá? Todos 5 são importantes. Cada ministério tem a sua função. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Todos têm a sua função. Todos têm a sua fundamental importância. Então por que tu não está falando do pastoral? Porque o chamado que Deus me deu foi trazer a explicação do apostólico, mas se precisar explicar o pastoral, explico o pastoral também. À noite, junto com o profeta Rudimar, a gente tem feito a live da ativação apostólica e profética. Hoje à noite a gente vai fazer, então tem tudo isso. Agora, cada ministério tem sua função, e o apóstolo é um pioneiro, é aquele que vai primeiro, é aquele que enfrenta determinadas dificuldades para estabelecer algo que perdure.
Tem um amigo meu, o apóstolo Ricardo Wagner, que ele tem uma frase que ele diz assim: o apóstolo é aquele que dorme na praça. Ele chega lá, não tem nada, dorme na praça, né? Então, o pastor cuida, o apóstolo estabelece raízes e fundamentos. O pastor leva o rebanho aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. O apóstolo entra em territórios cheios de lobo e ali ele estabelece o rebanho no meio do território cheio de lobo e afasta os lobos e coloca ali nas trevas a luz. Então, imagine alguém que vai na frente, alguém que enfrenta resistência para que os outros possam encontrar. É aquele que abre a picada, é aquele que pega o facão, vai abrindo a picada e vai estabelecendo, faz primeiro a picada, a trilha, daí aquilo vira um caminho, e aí vira uma estrada que depois de chão e que depois vai ser asfaltado, e aí depois os outros conseguem passar por aquele caminho ali. Esse é o papel apostólico, é o que prepara o terreno para uma colheita duradoura. Prepara o terreno. Então, apóstolo, profeta, unidos, e pastores, evangelistas e mestres se vinculando, se conectando com o apostólico e com o profético, é avivamento na certa. Então, queridos, se a tua visão do reino de Deus está limitado a religiosa, a ambiente da igreja, provavelmente você ainda não entendeu o apostólico, o papel apostólico da igreja, mas eu vou começar agora a cada vez mais tratar disso, né, com você, tá? E o apóstolo Paulo entendia bem isso. O apóstolo Paulo entendia tão bem isso que aqui, escreveu aqui, não dá para a maioria das cartas do Novo Testamento. Ele não é o maior escritor do Novo Testamento. O maior escritor do Novo Testamento é Lucas, que andava com ele, inclusive, né? Lucas foi o maior escritor porque ele escreveu Lucas e Atos dos Apóstolos, e em termos de escrita, de conteúdo, de quantidade, ele escreveu mais que Paulo. Mas Paulo é que estabeleceu os fundamentos. E ele disse isso, que lá em 1 Coríntios 3:10, ele vai dizer: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor. Isso é apóstolo, isso é apostólico. Ele estabeleceu as bases da igreja em meio aos gentios. A igreja antes de Paulo, ela estava focada basicamente no Oriente Médio. Tinha crescido um pouco ali de Jerusalém, chegado a Damasco, ela estava, mas depois de Paulo, a partir de Paulo, essa igreja que antes estava focada ali, localizada ali em Israel, no Oriente Médio, ela se expande para a Ásia Menor, ela se expande para a Europa e chega até nós, né? Ele estabeleceu fundamentos permanentes. Ele estava construindo algo que não era só para a sua geração, ele estava construindo algo que era para todas as gerações, estava criando alicerces que ainda hoje sustentam a igreja e o reino de Deus na terra. Isso é apostólico. Isso é apostólico. Você pensa assim, deixar um legado em que as gerações vão seguir as bases que você estabeleceu? Imagina Abraão, ele estabeleceu bases que hoje todos se declaram ainda filhos de Abraão, né? Judeus, árabes e cristãos pela fé, né? Todo mundo quer ser filho de Abraão, todo mundo quer a herança de Abraão. Você imagina que Israel deu nome, Jacó, né? Israel deu nome a uma nação. Moisés estabeleceu bases de uma nação que isso é seguido ainda hoje. Jesus estabeleceu a sua igreja, Paulo estabeleceu fundamentos e orientações para as práticas dessa igreja, e isso é apostólico. Isso é apostólico. Amém? Você quer se mover no apostólico? Você quer ser apostólico? Se mover no apostólico? Então, para encerrar, queridos, né, por que um apóstolo é relevante nos dias atuais?
Esse é o ponto. E aí eu vou orar, vou encerrar. Eu sei que muita gente entrou, muita gente saiu, o horário e tudo mais. Mas assim, por que é relevante nos dias atuais? Porque o mundo atual está cada vez mais, vou ler aqui, cada vez mais distanciados de Deus. E o ministério apostólico é o que chama a igreja de volta ao seu propósito e coloca ela na posição de influenciar toda a sociedade. O mundo precisa desesperadamente que a igreja entenda que o seu papel é apostólico. A tua cidade precisa desesperadamente que você entenda que você precisa ser apostólico. Eu quero, a Alan está dizendo ali, né, deixar um legado, né, para o Mateus, para as gerações, e vai passando, né, Alan? Né? Então, se a igreja está sem influência, é porque nós não estamos sendo apostólicos. Deus nos chamou para transformar, não para nos acomodar e dizer, bom, agora estou aqui, estou salvo, estou esperando Jesus voltar e vou ficar aqui, né? Tinha uma música secular, né? Uma música do Raul Seixas, né? Um cantor aí que eu não... Né? Mas eu me lembro quando eu era jovenzinho ali, pré-adolescente, eu viajava muito com o meu tio, e o meu tio sempre gostava muito de ouvir Raul Seixas, e eu lembro que ele gostava de uma música que falava assim, com essa boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Às vezes a igreja está assim, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando Jesus voltar, né? Não, o nosso chamado é avançar, é romper, é estabelecer o reino de Deus em todas as áreas da sociedade. Está lá em Atos, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, até o confim da terra. Então Deus não nos reveste de poder para nós ficarmos parados, para nós ficarmos trancados dentro da igreja, mas para nós levarmos o reino de Deus até os confins da nossa cidade, até os confins da nossa vizinhança, até os confins da nossa empresa que a gente trabalha, até os confins do nosso país, da nossa nação. Amém? Esse é o chamado de Deus para nós, e isso é apostólico. E no apostólico nós vamos levar o reino de Deus a todos os ambientes da sociedade. Amém? Então, se você gostou dessa live, compartilha ela, envia para mais pessoas. E eu quero pedir para você também que está assistindo pelo YouTube, que não é ao vivo, né, no YouTube, que você se inscreva no canal, que você ative o sininho aí para que você receba a notificação. E eu quero encerrar dizendo para você que hoje nós entendemos que o Ministério Apostólico é um chamado para aqueles que querem ver o reino de Deus impactar cada área da vida, da sua vida e da sociedade, né? Então é um chamado que Deus está nos chamando para ir além, porque o reino de Deus não é para os que se conformam à situação desse mundo, mas para os que transformam. Tá? O reino de Deus não é para os que se conformam, e sim para os que transformam. Acho que vou postar lá depois no meu feed essa frase aí. Tá? Então quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos, que eles sejam abençoados em todas as áreas da sua vida. Se alguém está aqui doente, seja curado. Se alguém está aqui angustiado, preocupado, que o Senhor venha com o milagre, com a intervenção, com o sobrenatural. E que o Senhor venha, ó Deus, despertar cada um com uma unção e com uma liderança apostólica no ambiente onde está colocado, para que ali haja um mover sobrenatural do teu Espírito, para que a luz entre nas trevas, e que o Senhor venha nos despertar como igreja, para nos movermos no apostólico, para a glória do teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Quero deixar aqui divulgado algo que vai acontecer aqui na nossa igreja no final de novembro. É 29 e 30 de novembro, 1º de dezembro, que é o seminário, a conferência profética Mudando a Atmosfera, com o profeta Rudimar. Eu também estarei ministrando. Vai ser apostólico e profético, mas é a conferência profética Mudando a Atmosfera. Você precisa participar. Essa semana a gente vai liberar as inscrições, um preço quase que irrisório, perto daquilo que vamos receber. O Jean está dizendo ali, saudade de vocês, saudade, Jean, abração, Deus abençoe.
Vou encerrar essa live aqui. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, e às 10 da noite eu volto com a live aí com o profeta Rudimar, a live apostólica e profética. Quem estiver no YouTube daí que não vai estar ao vivo, não vai poder assistir às 10 da noite, já passou, mas depois eu subo a outra live também. Abração, Deus abençoe, tchau, tchau.